Vou trazer uma palavra para vocês aqui. Hoje é sexta-feira, né? E amanhã é sábado. Vamos falar sobre sábado, né? Será que é pecado trabalhar no sábado? Vamos ver, né? A Bíblia deve ser a sua norma e regra de fé máxima. É a Bíblia Sagrada. Vamos lá. De repente você tem sido importunado. Não deve trabalhar no sábado. Você está quebrando a lei do Senhor. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Escute bem. Olha só. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou, olha a última parte aí, pessoal, ou sábados. Ninguém vos julgue por causa de sábados. Olha a última parte, de sábados. Amém? Escute, de repente, alguém vai dizer assim: não, mas Jesus deve ser um exemplo para nós, porque Jesus guardou o sábado. Ele não consegue diferenciar entre a antiga aliança e a nova aliança. A Bíblia Sagrada diz em Jeremias capítulo 33, capítulo 31, versículo 31, que Deus daria uma nova aliança. E essa aliança estava em quem? Em Jesus. E essa aliança, ela passa a ser válida. Escute, ela passa a ser válida após a morte do testador. É o que está escrito aqui. E nessa nova aliança está incluso o quê? A graça de Deus. E não guardar sábado. Bem? Guardar sábado era algo restrito aos judeus. Era da antiga aliança. Olha só. Você não ficar aqui, livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador, ele quem? Jesus. Da nova aliança. Nova aliança. O que é que diz aqui? Aí diz no versículo 16: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quem está dizendo aqui? Que após a morte do testador, quem é o testador? Jesus. Passou a vigorar a nova aliança. Você sabe que o testamento, ele passa a ser válido com a morte do testador. Aí você tem o quê? Você tem acesso à herança. Então, com a morte do testador, que é Jesus, né, passou a ser disponível a todos os pecadores a nova aliança. E na nova aliança não tem de você guardar sábado. Quer ver um exemplo? Em todo o Novo Testamento, você não vê nem Cristo, nem os apóstolos ordenando guardar sábado. Procure na Bíblia Sagrada. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu quase mais da metade do Novo Testamento. Busque lá onde ele ordena guardar sábado. Esse livro, a partir do livro de Colossenses, foi escrito para um povo não judeu. E quem é o escritor? O apóstolo Paulo. Em vez de ele ordenar guardar sábado, o que ele diz? Ninguém vos julgue por causa de dias de sábado. Amém? A salvação não vem pela tentativa de obedecer às obras da lei. A salvação vem mediante a sua fé em Cristo Jesus. É pela graça. É pela graça que você é salvo. O que é graça? Favor imerecido. Olha aqui. Para você dizer que eu estou só falando por falar, a Bíblia Sagrada é linda, a Bíblia Sagrada. Ela tem resposta para tudo. Olha só, o que diz aqui, Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, de quem? Diante de Deus, por obras da lei. Em razão do quê? Por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento da transgressão, do pecado. Aí termina aqui, no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. A fé está direcionada em quem, pessoal? Em Jesus. Independente das obras da lei. Quando você vai por esse caminho de
guardar o sábado para tentar ser justificado, você está se desligando do Salvador. Pensa na internet que você tem lá, aí de repente você se desconecta dela. É assim mesmo. Olha o que diz aqui, ó, livro de Gálatas, ó. Livro de Gálatas, que é a carta magna, né? Carta magna, livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Olha só. Capítulo 5, olha o que diz aqui, ó. A quem está indo na tentativa de guardar sábado para ser justificado, ó. Capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligaste. Trazendo para nossa era da internet, de Cristo tu te desconectou. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque ninguém será justificado por obras da lei, mas somente através de Jesus. Então recorde isso, viu? Alguém pode dizer assim, quer dizer que a lei foi abolida? Ela não foi abolida. A lei continua existindo. Mas uma porta te foi aberta, a porta da graça. A porta da salvação através de Jesus. Da justificação através de Jesus. Você decide. Esse caminho que você quer trilhar e impor às pessoas, né? Tu tem que guardar a lei, tu tem que guardar o sábado. Esse é um caminho que os nossos passados, os que viveram antes, tentaram e não conseguiram. Por isso havia a necessidade dos sacrifícios anuais, por causa das transgressões. Então decida hoje, pelas obras da lei ou pela graça de Jesus. E só tem um caminho para você ter acesso à justificação e à salvação. É pela graça de Jesus. Amém? Para a glória do Senhor Salvador Jesus. Eles, pela graça, sois salvos, mediante a fé em quem? Em Jesus. Tá certo? Então entrega aqui a mensagem, a palavra do Senhor, né? Se você, a escolha é sua, né? A mensagem está entregue para a glória do Senhor Salvador.